Olá, o Opinião Saúde está começando. Semana passada, começamos a falar sobre as doenças respiratórias que chegam com o inverno. Dá uma olhadinha. No inverno, essas regiões do nosso corpo, elas são mais acometidas de processos inflamatórios agudos e as pessoas que têm problemas crônicos nessas áreas podem evoluir também com reagudização desses quadros. Pode também estar ligado à diminuição da umidade relativa do ar, ou seja, o nosso ar que nós respiramos fica com a umidade muito baixa. Ou quando há queimadas próximo à tua casa, ou fuligens dessa queimada que acontece na nossa região em função do cultivo da cana-de-açúcar. Então você tem a tendência a ficar com o ar mais seco, com esses poluentes, esses elementos que nós chamamos de particulados, tá bem? E a diminuição da temperatura. Durante o inverno, também é comum que as pessoas ficam muito juntas. Isso não é o correto, porque isso pode aumentar a proliferação de doenças respiratórias. Gostou? Então fique ligado, Opinião Saúde já está no ar. Na semana passada, começamos a falar sobre as doenças respiratórias que chegam com o inverno. E você viu que as doenças atingem mais o trato superior da parte do sistema respiratório. Aqui nós temos um boneco para ilustrar que a parte superior do sistema respiratório envolve nariz, ouvido, boca e garganta. Esse boneco está aqui com a metade do rosto sem nada para poder visualizar direito. Tem ele aqui agora, só a metade, para você entender direitinho o que significa, por exemplo, uma sinusite. Aqui eu tenho a região do nariz, conchas nasais, e aqui eu tenho o que a gente chama de seios paranasais, que são chamados também de sinos. Por isso, quando existe uma infecção nessa região, chamamos de sinusite. Aqui fica cheio de secreção, ou o famoso catarro, que fica incomoda a região frontal da testa, incomoda também a região do nariz, incomoda e dói bastante a cabeça de forma geral, porque promove uma pressão na região craniana. A sinusite é uma inflamação da região destes sinos paranasais e ela dá uma sensação de dor de cabeça, uma sensação de fotofobia, a pessoa não consegue abrir o olho, ela tem irritação a qualquer tipo de luz, e isso incomoda bastante. É difícil de eliminar a secreção, por isso as dicas como beber bastante água, como você já viu na semana passada, fazer inalação só com soro fisiológico pode ajudar a resolver bastante esse problema. Outro problema muito comum do trato respiratório vias superiores é a otite. Otite, como você vê nesse boneco aqui, é em relação à inflamação e infecção dentro do ouvido. Essa infecção pode ser dentro do ouvido externo, que é isso que você está vendo aqui, ou daquele caninho que vai lá para dentro, que é o ouvido interno, que pode chegar até ao tímpano. Também pode haver uma pressão grande dentro do ouvido, pode haver acúmulo de secreção também, e o que mais incomoda é o zumbido e a dor latejante dentro do ouvido. Outra doença muito comum, que pode atingir também o sistema respiratório superior, é chamada ou faringite e também laringite. Faringe, para quem não sabe, é essa região que está aqui próximo da garganta, que está ligando a parte da boca, que é aqui, com a parte do nariz, que é aqui. Então toda essa região que você está enxergando aqui é chamada de faringe. Aqui nasofaringe, porque está ligada ao nariz, aqui orofaringe, porque está ligada à boca, e aqui laringofaringe, porque está ligada à região da laringe. Quando a pessoa desenvolve uma faringite, é porque ela desenvolve uma irritação, uma inflamação nessa região da faringe. A pessoa fica com tosse seca, dificilmente ela tem acúmulo de secreção, de catarro, por isso, às vezes, ela tem aquela tosse seca. Mas quando atinge a laringite, quando atinge a laringe, a gente chama de laringite, que é essa região aqui. Vocês conseguem identificar umas fissuras que a gente tem aqui, que a gente chama de laringe. Essa região aqui é a região das cordas vocais. Então, quando a pessoa tem uma laringite, significa que ela tem uma inflamação e uma infecção na região por onde saem
os sons que nós promovemos. Por isso, a pessoa, quando tem uma laringite, tem uma tendência muito grande de ficar rouca. Então, todas essas estruturas do sistema respiratório superior, elas são responsáveis, geralmente, pelas doenças que chegam junto com o inverno. Mas pode acontecer de alguma dessas doenças se transformarem ou evoluírem de uma forma geral para o trato respiratório inferior. Nesse boneco a gente também pode observar que aqui, daqui para cima eu tenho o trato superior e daqui para baixo o trato inferior. Aqui embaixo das costelas eu tenho os pulmões, que nesse boneco aqui de baixo eu consigo identificar melhor só os pulmões. Aqui eles estão fechados e eu vou visualizar os pulmões por dentro, tirando essa parte de cima. Então aqui dentro do pulmão eu tenho muitos vasos como artérias e veias e também tenho esse que está em azul claro e branco aqui, ó, os brônquios e bronquíolos terminais. Esses brônquios e bronquíolos são os responsáveis pela nossa respiração. Então a gente respira, vem pela nossa traqueia o ar e entra no pulmão através, vou tirar o coração para você identificar melhor, através da traqueia, e a entrada do ar se divide nos dois pulmões por esses dois brônquios chamados de brônquios principais. Esses brônquios principais levam ar no nosso pulmão até o final dele, até a sua periferia máxima, tanto em cima quanto embaixo dele. Tá? Então, se uma dessas doenças, como infecção ou inflamação do trato respiratório, evoluir para uma pneumonia, por exemplo, vai acontecer aqui, no pulmão. A pneumonia, quando ela aparece, ela promove muita dor na região do tórax, ela promove também muita secreção e uma tosse produtiva. Inicialmente, a tosse pode ser seca, mas ela vai se transformar em produtiva porque existe muita secreção presa nessa região do pulmão. Professor, é verdade que quem tira as amígdalas tem mais chances de ter dor de garganta? Sim, é verdade. A amígdala é uma estrutura que auxilia o sistema imunológico. Então, por algumas situações, ou aumento da amígdala, ou várias infecções de garganta durante um ano, se for necessária a sua retirada, o paciente pode ter vários episódios de infecção de garganta, de dor de garganta, até por falta daquela proteção, que seria a primeira barreira de proteção do seu sistema respiratório. Lembrando, a retirada das amígdalas, às vezes é necessária, ela tem indicação em algumas situações, quando ela está extremamente aumentada, impedindo a respiração correta, ou alimentação correta, o processo de engolir, de deglutir. Nessas situações é indicada a sua retirada. Então, é custo-benefício. Eu retiro uma barreira que serve de proteção para o meu organismo. Em contrapartida, eu retiro uma situação que está sendo prejudicial. Resumindo, tirar as amígdalas às vezes leva sim a algumas infecções repetidas de dor de garganta, mas pode ser necessário para o bem-estar do paciente. Espero ter respondido sua pergunta. O que a gente tem que fazer, então? Várias dicas e vários tratamentos são utilizados. Aqui no pulmão, como você pode verificar, todos os bronquíolos terminais, eles são muito pequenos. Então, se eu tiver secreção acumulada nessa região, a pessoa não vai respirar direito. Por isso, ela pode ter uma sensação de sufocamento ou de falta de ar durante a evolução da doença. Mesmo que essa pessoa tussa bastante e elimine, consiga escarrar essa secreção, mesmo assim ela possivelmente vai precisar de medicamentos. Esse medicamento geralmente vai estar ligado mais à parte da infecção, para melhorar a infecção, diminuir a inflamação. Mas a fisioterapia, ela é primordial na ajuda para acelerar a recuperação dessas doenças, especialmente das que produzem secreção, como é o caso da pneumonia. Nós fomos até a Santa Casa conversar com o professor Ricardo, que é especialista em fisioterapia respiratória, e contou tudinho pra gente o que pode ajudar a melhorar nesses casos de doenças respiratórias, especialmente que tem secreção, para a sua recuperação ser mais rápida. Vamos dar uma olhadinha. É daqui a pouquinho, depois do intervalo, o Opinião volta já.